Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E nesse sexto episódio do podcast, para encerrar a cobertura da COP26, faço uma análise de tudo que rolou nos 13 dias do evento, no quadro O Clima que Rola Entre Nós, um quadro para falarmos de mudanças climáticas e durante esses 13 dias de COP, também para falarmos da conferência. O Clima que Rola Entre Nós, um quadro sobre mudanças climáticas do podcast Ecológica. Bom, a COP26 chegou ao fim no sábado, 13 de novembro, após 2 semanas de conversas e negociações. E essa COP tinha como principal meta, como principais metas, na verdade, porque eram duas, era concluir a regulamentação do Acordo do Clima de Paris e avançar no quesito ambição e aceleração ao combate às mudanças climáticas. Nesse âmbito de avançar na ambição e na aceleração, a COP pretendia estipular metas mais ambiciosas, de combate à mudança climática. Além, é claro, de acelerar a adoção dessas metas, colocando-las em prática o quanto antes. Mas não foi isso que a gente viu. A gente viu apenas uma renovação das metas voluntárias na redução dos gases do efeito estufa. Por esse motivo, o nome da declaração final, que foi chamado de Pacto Climático de Glasgow, não poderia ser mais apropriado. Ainda nesse quesito ambição e aceleração, a COP ela pretendia avançar no que tange às finanças. Ela queria estipular valores mais ambiciosos para o combate às mudanças climáticas. E esses valores não era para ficar só no papel. A meta da COP era, além de estipular esses valores, era também de os viabilizar. Porque não era para ficar só no papel, era para tornar possível, viável. Então, era estipular esses valores, firmar os acordos e buscar os meios de viabilizar esses financiamentos. Mas isso também não aconteceu. A meta dos 100 bilhões de dólares, dos tais 100 bilhões de dólares por ano, no texto final, ela só foi mencionada, como um lembrete em um tom de reconhecimento de que a meta a partir de 2020 não foi cumprida e que sim, eles estão devendo, estão cientes em relação a essa dívida, sobre essa dívida, mas que esperam conseguir cumprir essa meta até 2025. Foi isso que transpareceu, a forma que foi colocada a meta dos 100 bilhões de dólares no texto final. E o que é engraçado, o que é mais engraçado nisso tudo, é que são justamente os países em desenvolvimento que são mais pressionados pelos países desenvolvidos a reduzir suas emissões e adotar novas tecnologias sustentáveis. Então, nesse sentido, portanto, o dinheiro é preciso. Eles precisam de dinheiro para a redução das suas emissões e adotar as novas tecnologias. Assim como também os países em vulnerabilidade climática precisam desse dinheiro para se adaptar e construir a sua resiliência. Inclusive, o próprio primeiro-ministro de Fiji lembrou isso na COP. Ele falou, abre aspas, desde o Acordo de Paris, 13 ciclones já atingiram Fiji e por isso não se pode mais atrasar a construção da resiliência e adaptação. E para isso é muito claro e simples, o dinheiro é necessário. No entanto, mesmo com as falas do primeiro-ministro de Fiji, com os relatos do seu povo, do seu país, da sua própria experiência, mesmo com as falas também do secretário-geral da ONU, que a todo tempo, durante a COP, pediu para que os compromissos firmados nos 13 dias de evento fossem de fato implementados, não ficassem só no discurso, só na fala, só no papel, que fossem executados. Mesmo com todas essas falas e
também outras mais que tiveram na COP, né, diversos discursos bem conscientes e precisos sobre a situação, mesmo diante do tom da própria COP que foi dado no primeiro dia, né, aquele tom de que estamos sim vivendo uma emergência climática e que precisamos agir e agir o quanto antes, o mais rápido possível, e que tem que ser medidas ousadas e concretas. Enfim, mesmo diante de tudo isso, né, de todas essas questões, ainda assim o texto final deixou a desejar em questão de financiamento. Aliás, não só em questão de financiamento, né, o texto final ele deixou a desejar em muitas questões, em muitas outras áreas, né? Não é à toa que o texto final mais parece um acordo de renovação das metas de redução dos gases do efeito estufa, né? Já que foi basicamente isso que não só foi trabalhado durante todo o evento, mas foi o que foi levado para o documento final, né? Todas as outras discussões feitas ao longo das 2 semanas, de certa forma, foi meio que desprezada no documento, né? Inclusive, a própria meta de eliminação do uso do carvão, que seria uma meta bem ambiciosa e fantástica, né? Diante da situação que estamos passando, no texto final tem a substituição de eliminação por redução. E no quesito de financiamento, né? Foi praticamente parado, né? Não teve nenhum avanço, uma vez que a conferência terminou sem fornecer os meios desses financiamentos, né? Não teve um avanço de financiamentos para perdas e danos. Na verdade, não teve um avanço nas negociações de financiamento nenhum, nem de perdas e danos e nem outros possíveis que poderia ter, né? Foi tudo deixado para depois. A parte do dinheiro, que é a parte importante, foi justamente a parte que deixou para depois. Foi deixada para depois. E o problema é justamente esse depois, né? Porque o planeta está aquecendo, né? As mudanças estão acontecendo. E então não dá para ser deixado depois. O próprio primeiro-ministro de Fiji já mostrou isso. De 2015, que foi quando ocorreu o Acordo de Paris, até 2021, 6 anos após, foram 13 ciclones que atingiram o país. 13. Então, assim, já está acontecendo as mudanças, né? As catástrofes, os eventos decorrentes do aquecimento já estão acontecendo e cada dia, cada vez mais acelerado, mais intensificado e mais caótico, né? Com mais proporções. Então, não pode ser deixado para depois, porque talvez não exista um depois. No entanto, nem tudo é ruim. Né? Nem tudo foi ruim na COP, nem todas as metas foram um fracasso. Tiveram metas e proposições que foram bem-sucedidas. Né? Eu destaco a meta de acabar com o desmatamento até 2030, né, como uma meta bem-sucedida e positiva, né, em que 110 países, que representam 85% das florestas do planeta, assinaram a declaração comprometendo com o fim do desmatamento até 2030. Destaco também o compromisso global do metano, né, de metano, que reúne um grupo de 103 países com o objetivo principal de reduzir as emissões do gás metano em 30% até 2030. Mas confesso que eu faço uma ressalva quanto a essa meta, né? Eu destaco ela como uma meta positiva, né, que foi bem sucedida, mas com ressalvas, porque a meta estipulada é de uma redução de 30% até 2030. E diante da crise climática que a gente está vivendo, né, que não é somente uma crise, é uma emergência climática, eu acredito que poderia ter sido um pouco mais ambiciosos e ter estipulado uns 50%, ao invés de 30%. Outro ponto positivo que eu destaco e sem ressalvas foi a sociedade civil global. A participação da sociedade civil global, tanto dentro da COP quanto fora, foi incrível. Mostrou que a população entende o cenário atual que a gente está vivendo, né? Entende que estamos passando uma crise, uma emergência climática e que é preciso rever os hábitos, mudar as posturas e agir. E que as ações têm que ser rápidas e concretas e eficazes. E que não querem só conversa, e que não querem só blá blá blá, não querem só discursos, não querem só promessas, querem ações, porque são ações que vão de fato combater a mudança climática e estão dispostos a cobrar,
a cobrar de quem quer que seja para conseguir que as coisas melhorem. Isso foi um ponto alto e positivo da COP, essa participação, esse engajamento da sociedade civil global. E se por um lado, né, a meta de avançar no quesito de ambição e aceleração não foi cumprida, por outro lado, a meta de concluir a regulamentação do Acordo de Clima em Paris foi um sucesso, né, pois a COP conseguiu finalizar as regras sobre o mercado de carbono. Então, essa é uma outra meta que eu também destaco como bem-sucedida, como algo positivo que ocorreu dentro da COP, né, que a COP conseguiu finalizar, concluir direito, né, conseguiu terminar corretamente, conseguiu avançar, né, melhor dizendo. Mas, apesar dessas metas terem sido destacadas como as metas bem-sucedidas, né, as metas positivas da COP, né, o que deu certo na COP, eu ainda faço uma ressalva, né, uma grande ressalva em relação a essas metas, a todas elas. E é por isso que eu falo grande ressalva, porque é uma ressalva que abrange todas essas metas, né, que cabe para todas elas, que é a ressalva do cumprimento. Né? Essas metas todas precisam ser cumpridas. Não adianta nada elaborar e até ter assinatura e avançar com metas ambiciosas que vão gerar um resultado positivo, mas que não são cumpridas. Até porque esses resultados positivos que essas metas irão gerar, ele só é gerado com a aplicação da meta, com o cumprimento da meta. Se a meta não é cumprida, esses resultados não são alcançados, não são obtidos. Então, eu faço essa ressalva do cumprimento, né? Que, inclusive, o próprio secretário-geral da ONU, ele, em uma das negociações, ele fala que essa parte foi fácil, referindo à parte de reunir todos os países, sentar numa mesa e conversar, discutir e fazer as negociações, chegar num acordo e assinar. E, teoricamente, essa parte a gente sabe que não é fácil, né? Porque são várias questões ali que estão sendo discutidas que mexem com interesses mil, né? Mexe com interesses econômicos, mexe com interesses financeiros, mexe com vários tipos de interesses de cada país, né? Interesse de crescimento, interesses políticos, então, assim, diplomáticos, são vários interesses em jogo. Então, não é fácil juntar vários países numa mesa, sentar com eles e discutir uma questão tão complexa como as que foram discutidas na COP e ainda fechar um acordo, né? Fechar uma decisão que todos estão em acordo. Isso não é fácil. Porém, mesmo essa parte não sendo fácil, ela ainda assim é mais fácil do que a parte do cumprir. Porque papel aceita tudo, né? Então, a parte do cumprir é que é mais complicada. Então, por isso que eu faço essa ressalva do cumprimento. Então, todos esses acordos que foram firmados precisam de ser cumpridos. Até aqueles que foram um fracasso, foram um fiasco, como no caso do carvão, que era para ser a eliminação, mas foi substituído para redução, até esse acordo ele precisa de ser cumprido. Então, todos os acordos precisam serem cumpridos. E não é só isso. Além de serem cumpridos, não pode ser burlados, né? Igual no caso do desmatamento. O acordo é para o fim do desmatamento até 2030. Então, além de ser cumprido, né, de medidas para o fim do desmatamento ser adotada, os dados de medição do desmatamento não pode ser burlado, não pode ser maquiado. Então, é uma outra ressalva também para ser feita aí nessa questão. Além do cumprimento, a não maquiagem dos dados para mostrar que está sendo cumprido. Não, é cumprir mesmo de fato. Não cumprir pela metade ou até certa parte e depois maquiar o resto ou não fazer nada e maquiar tudo. Não, é cumprir. Essa é a ressalva que eu faço. Até porque nós já temos uma meta não cumprida, né, que é a meta dos 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020, que não foi cumprida no ano passado. E no texto final ficou em aberto, não foi falado sobre esse financiamento, apenas foi considerado importante e teve o reconhecimento de que não teve
o cumprimento do mesmo ano passado e que precisam cumprir, que vão cumprir, que estão em dívida, enfim. Foi algo que ficou no ar, né? Foi algo, como eu falei, em aberto e que ficou no ar e não foi dado nada de concreto acerca desse financiamento. Então, de acordo firmado, assinado, mas não cumprido, só no papel, já basta esse. Não precisamos de mais. Então, que os países possam cumprir todos os acordos, todas as metas que eles concordaram lá em Glasgow. Desde das promissoras, né, das bem-sucedidas, até mesmo aquelas que foram um fiasco, como a do carvão e entre outras. O importante é que algo seja feito, né? Nós não temos mais tempo para esperar, né? Precisamos de ações, né? Mesmo que sejam poucas, pouco é melhor do que nada, né? Então, por isso que é preciso avançar, sair do papel. Bom, gente, foi isso. Essa foi a minha análise da COP26, né? Da declaração final e de tudo que aconteceu. No nosso quadro, O Clima que Rola Entre Nós, um quadro que é para falar de mudanças climáticas e, em virtude da COP26, acabou sendo um quadro também para fazer uma cobertura do evento. Espero que tenham gostado. Tenham uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. É isso, obrigada por ouvir. Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente.